Vamos então continuar com a nossa meditação? Hoje é o capítulo 14. Vamos pedir a direção e que Deus nos dê o entendimento, né? Meu Deus, que o Senhor nos faça entender a tua vontade. Por isso, ilumina o nosso entendimento e fala conosco através da tua palavra. Amém. Ele diz: naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: este é João, o Batista, ressuscitou dos mortos e por isso essas maravilhas operam nele. Por quê? Herodes, esse Herodes aqui, ele havia matado João Batista porque ele denunciou o pecado dele, né? Que ele casou com a cunhada. Então, ele estava muito mal, né? Com certeza fez tudo que é errado. Então ele estava se sentindo muito mal. E o medo dele era que agora o Senhor Jesus, como ele também pregava arrependei-vos, batismo nas águas. Então Herodes aqui estava com medo que ele pudesse ser João Batista ressuscitado dentre os mortos. Aí no 3 diz: porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Heródias diante dele e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela o levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Veja, primeiro, né? Você até pode pensar assim, mas como é possível, né? Uma atrocidade dessa acontecer? É natural para aqueles que lançam luz nas trevas. E quem está nas trevas e não quer sair das trevas, e se ela tem poder, ela vai usar o poder dela contra a pessoa, né? Mas João Batista, ele foi um exemplo, ele morreu na fé, crendo, né? E salvo, graças a Deus. Quando anunciaram a Jesus, no 13, diz assim: e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Sabe, eu tiro daqui para mim, para minha vida, um grande exemplo, né? É o amor, é a paixão pelas almas. Infelizmente, quando essa paixão pelas almas, né, os nossos olhos deixar de olhar para aquelas pessoas que ainda não receberam a salvação, então é mais propício cair no pecado. Então Jesus olhava para aquelas multidões, ele se sentia com íntima compaixão, quer dizer, aquela paixão por salvar aquelas almas movia ele, mesmo cansado, continuar fazendo a obra. Aí você diz assim: ah, mas isso aí é só para o pastor. Quem disse? Eu não vejo na Bíblia, nenhuma parte da Bíblia, dizendo que quem deve ganhar almas é o pastor, é o obreiro, é todos aqueles que tiveram a revelação do Senhor Jesus. Lembre-se sempre de uma coisa: o título dentro da igreja, bispo, pastor, obreiro, ele foi dado, né, através de uma instituição para que haja uma organização, a hierarquia dentro da instituição, para que haja uma organização interna, apenas isso, porque diante de Deus, ou somos servos dele ou não somos servos dele. E quem é servo do Senhor Jesus, naturalmente ele tem o desejo de ganhar almas. Então ele diz no 15: e sendo chegada a tarde,
Os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhe vós mesmos de comer. Jesus, sabe o que ele fez aqui, nesse versículo 16? Na verdade, ele fez um teste. Ele falou: dá vocês mesmos o que de comer, para ver qual seria a reação deles. Vamos ver o que aconteceu no 17. Então, eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, e os abençoou, e partiu os pães, e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Olha só que glorioso, né? Não faltou para ninguém. Todos, além de comerem, eles se saciaram com aquela comida e ainda sobrou 12 cestos cheios, né? Então, que glorioso foi essa multiplicação. Você sabe que os pães era algo normal numa refeição e o peixe também. Então, eles fizeram uma refeição para aquele tempo completa e eles se saciaram tão bem daquela refeição. E olha que a única coisa que eles possuíam, como diz lá no princípio do capítulo 17, 5 pães e 2 peixes. Deus é o Deus do sobrenatural. Você às vezes olha ou pensa ou age através dos seus 5 sentidos. Por isso que nós falamos que nós não podemos basear a nossa fé nos 5 sentidos, mas na fé. A fé nós chamamos até de 6º sentido, que é o sentido da fé, que nos move, que crê no sobrenatural de Deus. Aí ele diz no 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Vamos ler o comentário do bispo? Ele diz assim no comentário do bispo: sozinho. Nenhuma oração substitui aquela que fazemos individualmente a Deus. Ela é tão importante que o próprio Senhor Jesus se retirava para lugares isolados a fim de estar a sós com o Pai. E aí você pode depois conferir em Marcos 1:35, Lucas capítulo 5:16 e Hebreus 5:7. São nesses momentos íntimos com o Altíssimo que encontramos forças para vencer as lutas e as tentações que se levantam contra nós, e são nessas horas que o Espírito Santo tem mais liberdade para falar conosco. Então, nesse versículo 23, Jesus deu um exemplo, né, de comunhão com Deus. Aquele momento em que ele se retirava para estar a sós com o Pai. Então, ele não tinha interferência de mais ninguém. Esses momentos é importante que você tem entre só você e Deus, né? Por exemplo, quando você tem a oportunidade de ir lá na casa de banho, estar lá sozinha e ninguém vai te incomodar ali dentro. Você pode falar naqueles momentos com Deus. Por que é tão importante o vir à igreja, né? Por isso que Jesus falou assim: aonde estiverem 2 ou mais, eu estarei no meio delas. Então, a igreja é um local onde nós nos reunimos no nome dele. Então, ele se faz presente no meio dessas pessoas. E, por exemplo, nós encontramos, às vezes, pessoas que elas começam a fazer suas orações e ela começa a repetir as mesmas palavras. Buscar a Deus não pode ser assim. Buscar a Deus é uma conversa, literalmente. Você, por exemplo, liga para uma pessoa que você gosta, ou você vai conversar com o pastor para desabafar com ele, para pedir uma orientação a ele. Você não fica repetindo as palavras. Você simplesmente fala. Você expressa aquilo que você quer falar com o pastor.
para que você depois possa ouvir o pastor dando a resposta, o parecer dele. Com Deus não é diferente. Se você souber como é importante quando você fecha os seus olhos, ou sentado na sua cama, ou em pé, ou de joelhos, não importa qual a posição, mas se naquele momento você fecha os seus olhos, é como se você dirigisse até a sala do trono de Deus e você pudesse falar com Ele. Mas não é uma conversa que você só fala e não há nenhuma reação de volta, né? Não, é uma recíproca. Você fala, Ele vai respondendo, Ele vai te dando tanta certeza. Às vezes, basta uma palavrinha que você diga, meu Pai. Naquela hora, vem Deus e responde. Lembra daquela cena do filme do Bispo Macedo, em que todos haviam rejeitado ele, e ele se sentindo tão excluído, tão assim marginalizado naquela situação, ele foi para um canto, dobrou os joelhos e falou, meu Pai. Naquela hora, ele sentiu um gozo na alma, porque quem respondeu foi Deus. Enquanto todos haviam rejeitado ele, Deus falou assim, eu te escolhi. Sabe, quando isso acontece com você, você nunca teve essa experiência, então você tem que buscar ter. Porque você vai ver o quão glorioso é. Sabe, é maravilhoso mesmo. Então, ele diz, né, e despedida no 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Esse vento contrário, nós podemos, por exemplo, traduzir ele como o mal se levantou. Um problema, uma situação que você está vivendo, algo que você não está conseguindo vencer. Vamos ver como é que aconteceu. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Veja, Pedro foi bem ousado, né? Eles estavam com medo, mas Pedro venceu também aquele medo do momento e ele partiu para um desafio, para uma prova com Deus. Olha, se é mesmo o Senhor, manda-me ter contigo então sobre as águas. Você sabia que provar a Deus Ele gosta? Porque é nesses momentos de prova, de desafio, é que a nossa fé é materializada, que a nossa fé fica à flor da pele. Vou dar um exemplo aqui, voltando um pouco atrás. Lembra da história da mulher hemorrágica? Ela jamais, com aquela hemorragia, poderia sair a público. Ela jamais, em tempo algum, ela poderia tocar num homem. Então, o fato dela ter se rastejado e tocado na roupa de Jesus, ela cometeu vários crimes passíveis de morte. Mas ela desafiou. Esse desafio fez com que ela ficasse curada. Então, Pedro pediu para que fosse ter com Jesus por sobre as águas. No 29, ele diz assim, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Que glorioso, né? Olha o que a fé faz. A fé provoca o sobrenatural acontecer. Não é natural um ser humano andar sobre as águas, mas o fato de Pedro ter desafiado e provado com sua fé que ele poderia ter com Jesus, ele ainda caminhou. Mas no 30, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Quer dizer, olha lá, sentindo, né? Lembra que eu tenho aqui falado bastante sobre os 5 sentidos. E ele passou a ter medo, porque ele deixou de olhar para o Senhor Jesus, aquele que falou para ele, vem, e que deu toda a segurança para ele, e ele passou a reparar naquelas forças do vento, naquela tempestade, naquilo tudo, e ele terminou por afundar. Você pode até me dizer assim, pastor, mas como é que eu faço para ter uma fé assim que vai me fazer sempre andar sobre as águas? Olha, todos nós vamos enfrentar esses momentos aqui que vamos afundar também. Todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos
aos sentidos desse mundo, né? Qual o problema, por exemplo, que você esteja passando e que você não sinta um medo, né? Diante daquele problema, diante de uma má notícia, diante de algo que te acontece repentinamente, quem é que não sente medo? É natural, o medo está no ser humano. Mas aonde está a diferença? Está na nossa ação diante daquele medo e a nossa reação. Quando nós usamos a fé, quando nós fechamos os olhos para as coisas desse mundo, então a gente desliga, como se fosse uma tomada, né? A gente desliga o natural e liga o sobrenatural. Falou, eu vou na fé. E aí a gente vai na fé mesmo e Deus abençoa. Olha só, então Pedro clamou, Senhor, salva-me, no 30. No 31 diz, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe, se Jesus logo estendeu as mãos para salvar ele, é porque Jesus estava bem perto. Ele estava chegando pertinho de Jesus, mas terminou afundando. Não podemos aqui julgar Pedro não, hein? Não julga Pedro não, porque quando vem um problema e você se desespera, quando você pensa que é o fim, quando você acha que não tem solução, você está sendo igual Pedro. Você está terminando afundando nos seus medos, na ansiedade, principalmente a ansiedade, né? Nos tempos de hoje, o ser humano ele é assim, ó, ele é imediatista, ele quer tudo rápido, tudo para ontem. Então, quando não acontece no tempo dele, então entra a ansiedade em cena, o ser humano fica ansioso, ele não consegue esperar. Então, aprenda a confiar em Deus. Então ele disse assim, logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Veja, Jesus só fez acalmar aquele vento depois que subiu para o barco. Quando estava ali junto com eles. Até então, se Pedro continuasse confiando e crendo, ele ia continuar andando sobre as águas. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que o tocavam ficavam sãos. Lembra da mulher hemorrágica? Com certeza a história dela, o testemunho dela foi contado ali. Todos creram, falou, não, se aquela mulher com a hemorragia, ela tocou na roupa dele e ficou curada, só basta eu tocar. Se eu tocar na roupa dele, tá ótimo, excelente. Minha amiga, meu amigo, nós temos essa mesma oportunidade, sabia? De você tocar Jesus. Pastor, como que eu vou tocar em Jesus? É simples, com a sua fé. A fé que Pedro teve ali, naquela hora de falar assim, olha, se é mesmo o Senhor, me manda ir ter contigo. Você tem essa fé. Você tem. Pode crer. Usa ela agora. Você está aflito, está angustiado, está passando lutas, está enfrentando algum problema. Vai num cantinho aí, procura um lugar onde você possa ficar só. Faz uma prova com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir você e vai atender você. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Amanhã voltamos com o próximo capítulo.